Boa noite a todos. É uma alegria que você estar aqui mais um domingo à noite para poder darmos início ao nosso estudo sobre o livro de Daniel. Tenho certeza que se você vir aqui essa noite, você vai ser ricamente abençoado. Vai aprender bastante da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o estudo que nós vamos fazer aqui hoje talvez seja um estudo que você nunca tenha visto por essa perspectiva. Por isso convido você a prestar muita atenção e tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Pode pôr o PowerPoint, por favor, aí, cara? Não é isso aí. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. E deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo durante todo o sermão, porque nós vamos ficar estudando esse livro. E se por algum momento nós formos ler um outro verso da Bíblia, que não seja Daniel capítulo 1, o verso vai estar aqui no PowerPoint, você não vai precisar, então, tirar de Daniel capítulo 1. Abra em Daniel capítulo 1, a partir do verso 1. Se você não está conseguindo ler, sei que o projetor não está muito bom hoje, mas o título fica. Mantém aí. A vitória de Babilônia. Daniel capítulo 1, vamos ver que inicia-se falando da vitória de Babilônia. Daniel capítulo 1, todos abriram? Então vamos fazer uma pequena prece antes de abrirmos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, Pai de amor, vem abençoar agora o estudo da Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 1, o verso 1, diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a assediou. O livro começa falando sobre a vitória de Babilônia sobre Jerusalém. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor e venceu e destruiu Jerusalém. Pode passar, Carol? Babilônia, essa é uma imagem baseada nas descrições dos pesquisadores, uma cidade muito famosa, muito importante do seu tempo, uma cidade que foi capital do Império Babilônico, uma cidade que tinha o rio Eufrates passando no meio dela, com muros altíssimos incapazes de ser conquistada, uma cidade muito poderosa. Pode passar? Porém, Babilônia aqui, ela é uma coisa, talvez um pouco mais do que apenas uma cidade. Olha o que nós lemos ali no verso 2. No verso 2 diz assim, ó: O Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, alguns utensílios da casa de Deus, e este levou para a terra de Sinar. Terra de Sinar. Isso já apareceu na Bíblia em algum outro lugar, essa terra de Sinar. Sabe onde apareceu? Olha, Gênesis 11, o verso 2. Logo após o dilúvio, o que aconteceu? E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Ali em Sinar foi onde eles construíram a Torre de Babel. E agora você começa a entender que, na verdade, Daniel capítulo 1 não está falando apenas de duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Porque essas duas cidades são um dos principais temas de toda a literatura apocalíptica da Bíblia. Os profetas falam que vai haver um grande conflito entre quem vive em Jerusalém e Babilônia. E essas duas cidades são símbolos para dois povos, o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. E essa controvérsia aconteceu muito antes da conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Olha só que interessante, pode passar, Carol? Volta. Volta mais um. Esse aí. Pode passar. Isso aí. O segundo tópico. Está vendo aquela palavrinha hebraica ali? Babel. Essa palavra que aparece no verso 9. Quando fala assim, tem uma torre chamada Babel. Mas é interessante que quando você vai para o livro de Daniel, no livro de Daniel, não aparece a palavra Babilônia, e sim a palavra Babel. A palavra Babel
é uma palavra em hebraico. E a palavra Babilônia é a mesma palavra, só que do grego. Então, Babel é igual a Babilônia. Babel e Babilônia são a mesma coisa. Desde muito tempo, nós temos que entender que isso é muito importante. E o que significa Babel? Pode passar, Carol? Babel significam duas coisas. Primeiro, confusão. Sabe a história? Deus mandou confundir a língua do povo, e ao confundir a língua do povo, Deus falou que o nome lá era Babel, porque Babel significa confusão. Porém, a raiz hebraica tem um segundo significado. Pode passar? Porta de Deus. A palavra Babel também significa porta de Deus no original hebraico. E por que isso tem a ver com o nosso estudo? Olha que interessante. Pode passar? Então, essa ilustração, ela é uma imagem da história de Sansão, quando conquistou Gade. O que ele fez? Arrancou as portas da cidade e levou até em cima do monte. Por que isso? Porque antigamente, quando você conquistava uma cidade, você arrancava os portões dela. Porque ao arrancar os portões dela, você estava mostrando que você conquistou completamente essa cidade. Então, o que na verdade aquela torre, que eles chamavam de Torre de Babel, queria dizer? Era uma torre que na verdade queria não fazer uma torre para fugir do dilúvio, mas sim uma torre para alcançar a porta de Deus e conquistar a Deus. Aquele povo lá não era que não tinham fé em Deus que não teria mais o dilúvio. Era um povo que estava em rebelião contra Deus e queriam destruir a Deus. Queriam destruir a porta do céu. Em hebraico, Babel. Só que Deus, aí a gente vê um pouco do senso de humor de Moisés. Falou que vocês querem então a porta de Deus, querem Babel? Então não vai ser apenas a porta de Deus, não vai ser isso. Vai ser o quê? Confusão. E Deus confundiu a língua deles. Mas o que eu estou trazendo aqui para o nosso estudo de Daniel? Babel, lá na província de Sinar, onde a torre foi levantada, foi o mesmo lugar onde foi o quê? Construída a cidade de Babilônia. Pode deixar na cidade anterior, não, deixa aí, já vamos para lá. Lá onde foi construída a cidade de Babilônia. Lá em Babel, ou Babilônia, se tornou um símbolo da rebelião do povo, da humanidade contra Deus. Desde o início da Bíblia nós vemos que Babilônia é um símbolo na Bíblia, para as forças opositoras a Deus. As pessoas buscando prerrogativas e privilégios divinos. As pessoas queriam ser igual a Deus, queriam tomar ações que apenas Deus poderia tomar. E isso é um símbolo do quê? Babilônia. Os profetas, em vários dos seus textos, usam Babilônia sempre como um símbolo de um povo querendo usurpar o poder de Deus. Olha o que diz esse texto de Isaías. Pode passar, Carol? Isaías capítulo 14, vamos ler alguns versos. Diz assim, então proferirás esse provérbio contra o rei de Babilônia. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse texto, que é uma aplicação que nós entendemos que é feita sobre Satanás, mas na verdade ele foi dado primeiramente sobre quem? O rei da Babilônia. Babilônia é um símbolo sim para as pessoas que querem usurpar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. Atrás desse conflito entre Jerusalém e Babilônia, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles veem um conflito em uma outra dimensão. Nós temos que ler o livro de Daniel com essa perspectiva em mente, que Babilônia não é apenas uma cidade. Babilônia é uma representação da humanidade querendo tomar o lugar de Deus, da humanidade querendo se rebelar contra Deus. Pode passar, Carol? O texto continua dizendo, o comecinho do verso diz: Deus entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá. Deus entregou. Não foi Nabucodonosor pela sua força que foi e derrotou o povo de Jerusalém. Daniel fala que Deus foi quem entregou. Por que Deus faria isso?
Por que Deus entregaria o seu povo nas mãos de um rei ímpio para levá-los como escravos? Sabe por quê? Porque o povo de Israel ele tinha feito um compromisso especial com Deus. O povo de Israel ele tinha feito uma aliança com Deus. E essa aliança dava para eles algumas bênçãos inimagináveis, mas também trazia algumas responsabilidades. E conforme com qualquer contrato, se você cumpre, você recebe coisas boas, mas se você não cumpre, você pode tomar uma multa e algo do tipo. E Deus tinha dado bênçãos sobre a obediência dessa aliança e maldições contra a desobediência. Pode passar? No livro de Levítico, no capítulo 26, o verso 31 ao 33, mostra qual seria o maior castigo que Deus poderia trazer para o seu povo. Você vai ver quando você pode estudar depois com tranquilidade Levítico capítulo 26, e você vai ver que os castigos de Deus iam começando pequenos e iam aumentando em tamanho e intensidade. Como se Deus falasse assim: meu povo, acorde, eu vou trazer juízo para você. E o juízo maior que poderia acontecer é Levítico 26, versos 31 a 33, diz: e reduzirei as vossas cidades a deserto, assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E espalhar-vos entre as nações, desembainharei a espada atrás de você, atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Se o povo chegasse a tamanha infidelidade, Deus iria trazer o último juízo, o último castigo do contrato deles, da aliança com Israel. E como era o povo na época que Daniel foi levado como cativo? Nós vimos há 2 trimestres atrás, a lição de Jeremias. Chegou a um ponto que as pessoas iam até o templo de Deus e lá colocavam ídolos falsos e adoravam a Deus. Tamanha foi a idolatria na época de Jeremias. Desrespeitavam o culto e o templo. E Deus foi dando alertas através dos profetas. Mas eles matavam os profetas, perseguiam, prendiam. Jeremias sofreu isso. Então chegou um momento onde eles chegaram ao máximo do seu castigo. E Deus mandou Nabucodonosor prender Jerusalém. Pode passar? Então nós temos aqui um grande conflito. Um grande conflito. Jerusalém era para ser um símbolo do povo de Deus e Babilônia. Mas nós temos vários elementos que mostram que existia um grande conflito cósmico por detrás. Não só essas duas cidades. Pode passar? Nós temos 2 reinos, o reino de Israel e o reino da Babilônia. 2 cidades, Jerusalém e Babilônia. 2 templos. Olha só o final do verso 2 diz: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E esses levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Temos 2 templos e 2 deuses. Existe um conflito aqui, não apenas militar, mas também espiritual. Nabucodonosor, quando ele toma Jerusalém, ele começa agora a saquear. Pode passar um slide? Como aconteceu isso? A famosa Batalha de Carquemes, no ano 605 a.C. Nabucodonosor ainda não era rei de Babilônia. O seu pai, Nabopolassar, era rei de Babilônia. E ele vai e destrói as forças egípcias, conquista e esmaga o exército egípcio e coloca ele como sendo um general babilônico, ou a Babilônia como sendo o maior poder da época dele. O problema é que o rei de Israel, desobedecendo a vontade de Deus, se aliou ao rei egípcio, ao faraó. E quando Nabucodonosor destrói completamente o Egito, o que ele faz? Vai atrás de Israel, cerca Jerusalém. Porém, antes dele destruir completamente, o seu pai morreu. Então ele, talvez com medo de tomar um trono que seria dele por direito, ele deixa um rei que seria leal a ele em Jerusalém e leva algumas pessoas como cativos, escravos para lá. Entre eles é quem? Daniel e seus amigos. O livro de Daniel não vai falar disso, mas esse rei se rebela contra Nabucodonosor. Uma segunda vez ele vai, cerca Jerusalém e leva mais um povo como escravo. Foi quando Ezequiel foi levado. E por fim, definitivamente uma terceira vez Jerusalém se rebela contra a Babilônia. Então Nabucodonosor vai lá e destrói completamente. Destrói e arrasa a cidade. E aí não sobrou pedra sobre pedra. Foi
como nesse livro de Jeremias. Mas aqui foi a primeira vez. Volta lá, Carol, deixa lá no nosso batalha de Carquemes. Daniel então é levado como escravo para a Babilônia. Levado como escravo. E agora começa um processo nesse grande conflito espiritual, onde Nabucodonosor, que levou alguns nobres, talvez até como se fossem reféns, ó, estou levando seus filhos, seus netos, não se rebelem contra mim. Ele agora começa um processo de querer transformar os jovens que ele levou em cidadãos de Babilônia, em sacerdotes babilônicos. Diz o verso 3: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que lhe trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Daniel ele foi chamado para ir servir a quem? O chefe dos eunucos. E existe uma grande possibilidade de que Daniel tenha sido tornado eunuco também. Por quê? Pode passar, Carol? Nós temos aqui uma figura que conta a história do dia em que Ezequias recebeu embaixadores da Babilônia lá em Jerusalém. Muito tempo antes de Daniel, na época de Ezequias, época que Isaías era profeta. Talvez uns 100, 150 anos antes. Ezequias ficou doente, clamou a Deus que Deus desse a cura. E quando Deus deu a cura, ele falou assim: eu quero uma prova de que eu fui curado de verdade. E o sol voltou 15 minutos. Os babilônicos, que eram grandes estudiosos dos astros, eles perceberam que o sol recuou. Como isso é possível? Então foram até Jerusalém. E Ezequias, em vez de querer mostrar o Deus verdadeiro para eles, o que ele mostrou? Mostrou os tesouros, mostrou os seus soldados. Em outras palavras, ele disse assim: vale a pena eu ser um aliado seu. Mas não falou do Deus verdadeiro, não testemunhou. Então Isaías vai lá e repreende Ezequias. E olha o que ele fala na sua repreensão. Pode passar, Carol? Em Isaías 39, o verso 7. Diz assim: e até dos teus filhos que procedem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Falou o seguinte: você não quis mostrar o Deus verdadeiro, quis mostrar só suas riquezas? Então vai passar um tempo, vai vir o rei da Babilônia e vai tomar tudo que você tem. E dos teus filhos vai levar lá para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. E Daniel, nós vemos aqui, ele era da linhagem real dos nobres. Daniel provavelmente era um descendente de Ezequias. E a profecia diz que ele se tornaria eunuco. Ele foi levado para que o chefe dos eunucos cuidasse dele. E depois, no capítulo 6, você conhece a história da cova dos leões. Daniel é lançado na cova dos leões sozinho, para passar a noite lá. E quando ele sai da cova, que o rei quer trazer juízo sobre os outros, ele manda eles junto com quem? Com as suas famílias. Então isso é uma prova que Daniel não tinha família. Porque quando tinha um crime desse tamanho contra o rei, a família ia junto para a morte. Então Daniel, temos uma profecia falando que a descendência de Ezequias seria eunuco. Ele é cuidado pelo chefe dos eunucos e não tinha família. Isso nos leva a crer que Daniel foi tornado um eunuco. Eles queriam humilhar os jovens hebreus. Queriam tirar deles completamente a sua identidade. Queriam tirar dele a força de vontade. Falou assim: você nem mais homem por completo é agora, Daniel. Você é apenas um servo da Babilônia. E agora, eles queriam torná-lo completamente um babilônico. Queriam mudar a cultura, mudar a alimentação, mudar tudo. Pode passar, Carol? E percebemos aqui no verso 5, leia comigo. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E assim foram mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. O rei determinou o menu. O rei determinou o que eles queriam fazer. Mas é interessante que sempre o verbo determinar tem Deus como sujeito na Bíblia. Deus como Criador é quem determina as coisas. Deus, que é o Criador, tem que determinar. E esse verbo hebraico aqui na Bíblia é apenas Deus aceito como sujeito. Quer ver um exemplo? Pode passar?
no livro de Jonas, no capítulo 1, verso 17, em português diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esse esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Porém, o verbo aqui preparar não é o verbo preparar, é o verbo determinar. O mesmo verbo que Nabucodonosor usou. Deus determinou que o peixe fosse lá e comesse Jonas. Porque Deus, como Criador, Ele tem o direito e a prerrogativa de determinar as coisas. Na Bíblia toda, somente Deus tem esse direito. Agora, Nabucodonosor toma para si o direito de determinar o que eles iam comer. Em outras palavras, eu é que sou o Deus aqui em Babilônia. Vocês têm que me obedecer. Percebam, existe um grande conflito por detrás do livro de Daniel. E esse tema é: qual é o verdadeiro Deus a ser adorado? Quem devemos adorar verdadeiramente? Esse é o tema do grande conflito. E Nabucodonosor coloca assim: eu é que devo ser adorado. Por isso, eu determino a comida. Pode passar? É interessante que fala que ele falou para eles comerem vinho e carne. Vinho e carne. Na cultura antiga, essa refeição contendo vinho e carne era uma refeição usada no templo para adoração pagã dos deuses pagãos. Então, o que Nabucodonosor está determinando não é que eles apenas se alimentassem da maneira que eles pensavam, não, que eles se submetessem à adoração aos deuses babilônicos. Por isso, ele determinou o que eles iam comer. É uma refeição de adoração aos deuses pagãos. Participar disso implicava submeter-se ao culto babilônico e reconhecer Nabucodonosor como Deus. A religião babilônica considerava o rei deles um Deus na terra. Se Daniel e seus amigos participassem dessa refeição de carne e vinho, eles iriam estar aceitando que Nabucodonosor era um Deus para eles, submissão a eles, adoração a eles, e isso não permitia. Mais do que apenas aceitar, o verbo fala no final que eles assistiriam diante do rei. Sabe o que significa assistir diante de alguém? Pode passar, Carol? O que significa assistir diante deles? Significa, sabe o quê? Servir. Servir no culto. Nabucodonosor queria que Daniel e seus amigos aceitassem ser adivinhos, ser sacerdotes pagãos a serviço do seu culto babilônico. Que uma evidência disso no livro de 2 Crônicas, pode passar, Carol? No verso 29, verso 11, nós vemos o seguinte: agora, filhos meus, está falando para os levitas, Deus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para ser seus ministros e queimadores de incenso. Percebe? Estar diante de alguém significa estar servindo no momento de adoração. Aqui Deus pede para os levitas o servirem no culto. Mas Nabucodonosor queria o direito de ele, como Deus babilônico, a receber a adoração. Verso 6, lemos: entre esses jovens se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos depois outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque, de Azarias, Abdenego. É interessante que Deus, sempre que Ele dá um propósito na vida de uma pessoa, Ele muda o nome dela. Nós vimos isso sábado, não vimos? Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, porque Ele tinha um propósito novo para Abraão. Ele fez a mesma coisa com Jacó para Israel. Deus muda o nome das pessoas, porque o nome tem uma importância muito grande em relação ao caráter da pessoa. E é interessante que os 4 amigos de Daniel, cada um deles tinha um nome relacionado ao Deus verdadeiro. E Nabucodonosor, sabendo isso, como eu disse, o que o grande conflito quer fazer? Que você mude sua adoração do Deus verdadeiro para o Deus falso, o Deus que é o homem. Eles mudaram o nome dos amigos de Daniel para nomes que relacionavam aos deuses babilônicos. Pode passar, Carol, por favor? Olha o que significa os novos nomes. Daniel significa Deus é meu juiz. E Beltesazar significa que Bel preserve a sua vida. Bel era o maior dos deuses babilônicos. Alguns lugares chamam ele de Marduk. Então Daniel falou assim: Deus é meu juiz. Um nome honrando Deus.
Agora dos homens não vai ser mais Daniel, vai ser Beltesazar, que Bel proteja a sua vida. Ananias significa a graça de Deus. Pode passar? Agora se tornou Sadraque, aquele da ordem de Acu, um deus babilônico. Você não vai ser mais da graça de Deus, agora você vai ser um da ordem desse Deus, Deus Acu. Misael significa quem é como Deus. E o tornou Mesaque, quem é como o Deus Acu. Misael significa quem é o Deus verdadeiro. Quem é como o Deus verdadeiro? É um nome, é uma pergunta. E agora Mesaque, quem é como Acu. Pode passar? Azarias diz: o Senhor me ajudou. Esse significa o nome Azarias. E agora se tornou Abednego, servo de Nabu, que é um deus babilônico. Mudaram completamente os nomes. Eles iam aprender a cultura, o idioma, a religião. Nabucodonosor queria que eles aceitassem ele como sendo o Deus da vida deles. Queria que eles participassem do culto pagão. Tiraram a masculinidade deles. Tudo isso para que eles largassem de ser verdadeiros adoradores de Deus e se tornassem servos da Babilônia. Quantos de nós, infelizmente, não conhecem história de pessoas, muitas vezes os jovens, quando saem para fazer uma faculdade ou trabalhar fora, só de mudar de cidade, de comunidade, já sai da igreja. Vai para um lugar diferente, de pessoas que pensam diferentes, querendo coisas diferentes. Satanás, ele quer que nós mudamos nossa perspectiva. E Daniel fez de tudo para que Daniel mudasse a sua vida. Mas teve uma coisa que fez que Daniel não se contaminasse, que Daniel não caísse e mudasse a sua religião. Pode passar? Daniel 1, verso 8. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Essa palavra, Daniel resolveu firmemente, literalmente no hebraico é o seguinte: Daniel colocou uma marca no seu coração. Daniel foi lá e marcou o seu coração. Tamanha foi a decisão dele: eu não vou me contaminar. E como disse, é muito mais do que apenas comida isso. É tudo que nós vamos ter agora. Se submeter à religião babilônica, mudar a sua cultura. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Pode passar, Carol? É muito mais do que apenas vegetais. É muito mais do que apenas a questão de comer ou não comer. É muito mais do que isso. Além de ser um lugar, uma escolha saudável, comer vegetais, o assunto era religioso. Daniel não queria participar do culto pagão babilônico. Vamos ver o verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimento, peço-te, os teus servos 10 dias, que nos dê legumes a comer e água a beber. Então que se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem de finas iguarias do rei, e segundo vives, age como os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam nas finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. É muito mais do que apenas comer saudável isso aqui. É participar ou não da cultura babilônica. É participar ou não do culto ao Deus errado. E Daniel colocou no seu coração: eu não irei me contaminar. Pode passar, Carol? É engraçado a palavra contaminar. A palavra contaminar, ela está ligada no livro de Levíticos muitas e muitas vezes. E sempre tem a ideia de que
que é contaminado, aquilo impuro, é algo que estava ligado às coisas que eram do mundo. E Daniel decidiu não se contaminar. Pode passar, Carol? A decisão de Daniel estava baseada, talvez, em Gênesis 1, verso 29. Aqui o chefe dos eunucos falou: Nabucodonosor determinou a vossa comida. Mas olha só, diz lá Gênesis 1, 29. E disse Deus: Eis que eu vos tenho dado toda a erva que dê semente. Esta está sobre a face de toda a terra. E toda a árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E pode ter algumas palavras diferentes no livro de Daniel, nós sabemos em português, mas no hebraico as mesmas palavras aparecem: vegetais, dar, determinar e comer. Deus havia determinado a comida, Deus havia dado os vegetais, e Deus falou assim: isso devem comer. Agora Nabucodonosor vem com uma outra determinação, uma outra comida para eles comerem. E a questão é: quem eles vão aceitar ser o Criador? Quem vão aceitar ser o que é realmente o regente da vida? Deus, Ele é o Criador, não o Rei. É isso que Daniel estava falando. E por Deus ser o Criador, eu vou honrar a sua vontade acima de qualquer outra vontade. E Deus honra aqueles que o honram. Alimento, comida, é muito mais que uma questão de saúde. Na Bíblia nós temos várias histórias relacionadas à fidelidade e alimentação. Pode passar, Carol? Qual foi o primeiro teste que os seres humanos enfrentaram em relação ao pecado? Tinha algo a ver com o quê? Comida, com dieta. O primeiro teste que eles tiveram de marcar fidelidade a Deus ou não era comer ou não do fruto da árvore. Pode passar? Depois, no livro de Levítico, nós temos a comida que é pura e a comida que é impura. E lá desenvolvemos o mesmo princípio ao estabelecer uma conexão entre santidade e alimentação. Deus falou o que era impuro e o que era contaminado. Novamente a alimentação ligada à questão da comida. Pode passar? O maná nos traz lições sobre espiritualidade e confiança em Deus. Novamente, comida ligada com questões bíblicas. Ou seja, a preocupação sobre a alimentação que Daniel estava tendo ali estava completamente firmada e tinha raízes na religião hebraica. A Bíblia dá raízes para nós sim entendermos a relação da comida. Então, por fim, Deus interveio. Até aqui nós vimos que Deus parece que estava longe da história. Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída. Deus permitiu que eles fossem levados como cativos, fossem tornados eunucos, passassem por provas, mas Deus interveio. É interessante que o mesmo verbo que aparece no verso 2, o Senhor entregou, é o verbo hebraico natan, dar. Aparece no verso 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. E por fim no verso 17 diz, ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência a todas as visões e sonhos. Deus estava agindo. Deus é soberano. Deus agiu quando entregou Jerusalém nas mãos da Babilônia pela infidelidade do povo. Mas foi Deus quem deu misericórdia para eles conseguirem 10 dias. E ao final dos 10 dias, Deus foi quem deu para eles mais sabedoria. Foi uma ação divina do soberano o resultado. Por isso o verso 18 diz, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles entre todos, e não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda a matéria de inteligência sobre o que ele fazia perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que haviam no seu reino. Deus deu para eles o poder, a vitória e honrou eles. O capítulo acaba no verso 21 dizendo, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Capítulo 1 tem uma pequena frase dizendo que Daniel continuou servindo na Babilônia até quando a Babilônia foi destruída. O capítulo começa com a vitória de Babilônia
sobre Jerusalém. Babilônia vence, Nabucodonosor vence, parece que o povo de Deus está acabado. Mas por fim, o capítulo acaba falando assim: não, Ciro, aquele que em Isaías foi profetizado que libertaria o povo de Deus, aquele que seria um símbolo do próprio Jesus, ele vai vir e vai libertar vocês. As ações de Deus não acabaram aqui, vão até vocês voltarem para a terra de vocês. Que conclusões podemos tirar desse capítulo de Daniel? Primeira delas, no grande conflito que existe, que está presente não só no livro de Daniel, mas em toda a nossa vida, o que Satanás deseja através de tudo é nos tornar cidadãos de Babilônia, através da comida, através da cultura, através dos estudos. Não importa a maneira, Satanás vai querer nos tornar babilônicos. E ser babilônico significa deixar de ser um cidadão de Jerusalém e aceitar o destino que está dado para a Babilônia. O que Satanás mais deseja nesse conflito entre essas duas cidades, entre esses dois povos, é nos tirar da cidade que Deus nos prometeu e levar para a Babilônia. No tempo do fim, vai haver essa grande e última decisão. No tempo do fim vai haver um teste de lealdade e verdade. E aqueles que decidirem serem cidadãos de Jerusalém vão ter que provar sua lealdade e fidelidade a Deus, por diversas maneiras. Mais do que isso, a alimentação é uma questão espiritual, não apenas de saúde. Temos que atentar nesse assunto também. Deus honra quem honra. E a última conclusão que nós podemos ter é: Deus está no controle. E Deus está ao lado daqueles que querem ser fiéis. O livro de Daniel começa o capítulo 1 não por um mero acaso. Deus está mostrando: meu amado filho, existem duas cidades, apenas duas. E esta é a mensagem que nós temos que proclamar, a segunda mensagem angélica: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, vem para Jerusalém. Aí em Babilônia, o vinho da destruição vai cair. Por isso não deixe você se tornar um cidadão de Babilônia. Se firme cada vez mais em Deus e se garanta seu lugar em Jerusalém, porque Deus está ao lado. Deus é o soberano e Deus está ao lado daqueles que o honram cada vez mais. Não quer ser você um cidadão de Jerusalém? Não quer ser você fiel a Deus, não importa a armadilha que Satanás coloca na sua vida? Se é seu desejo por você ficar em pé, que eu vou orar, para que o Espírito Santo te dê força para você ser fiel, não importa a prova, fiel como Daniel, e que você possa decidir no seu coração. A única maneira de você vencer é decidir no seu coração, não apenas uma decisão da boca para fora, mas colocar uma marca no coração: eu não vou me contaminar com o vinho de Babilônia, eu não vou ser o cidadão de Babilônia. Uma marca no coração: eu pertenço ao meu rei. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de amor, muito obrigado por nos dar a liberdade de estudar a Tua Palavra. O livro de Daniel nos traz um verdadeiro reavivamento, porque ele já começa dizendo que não tem 3, 4 caminhos. Existem apenas duas cidades, Jerusalém e Babilônia. E aqueles que decidem pôr no seu coração uma marca, dizendo: eu vou ser fiel a Deus, eu pertenço a Ele, e não importa as armadilhas que Satanás coloca em minha vida, eu vou ser fiel. Pai, que o Espírito Santo possa nos dar poder para vencer. Aqueles que hoje tomaram a decisão de ser cada vez mais fiéis e honrar a Deus, que essa decisão possa durar por toda a eternidade, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui esta noite. Nos leve em casa em paz e segurança. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Semana que vem continuaremos nosso estudo, nosso seminário sobre Daniel, e vamos ver que a estátua de Daniel tem lições muito mais profundas do que apenas dizer sobre os reinos. Até lá, às 7h30.